Então, primeira coisa é falar desse negócio da ciência, da busca da verdade, falar rapidamente disso. E a gente tem uma marca grande do conhecimento cartesiano, tem uma herança grande dele. Essa herança nos tornou esquizofrênicos, né? Ela veio no eixo da separatividade, de nos colocar distinto daquilo que está lá, e com a arrogância de sermos sujeitos daquilo que está lá, e paramos de nos sentir unos com isso tudo que está acontecendo, e herdemos uma esquizofrenia do cartesiano. E ela se manifesta, por exemplo, quando você compreende o homem como corpo e espírito, especialmente na tradição judaico-cristã. O espírito é a parte boa e que deve ser cultivada e elevada, e o corpo, cuidado com ele, porque os prazeres da carne podem te levar para o inferno, e lá um dia no caldeirão vale por 1000 anos. E o corpo foi demonizado e nós nos tornamos esquizofrênicos, que é o que é mais comum encontrar na clínica do dia a dia. São pessoas que não conseguem se interpretar, que não conseguem ser atores de si mesmo, personagens de si mesmo. E ainda há pouco eu mais o Israel falávamos disso assim. Pois é, e aí com algumas contradições, né? E eu vou pensando alto. Por exemplo, a nossa ciência reconhece que não tem a verdade quando ela precisa de estabelecer critérios para determinar o que é a verdade. E para isso cria todo um corpo de pensamento dentro da filosofia para dizer isso cabe, isso não cabe e tal. Mas apesar de reconhecer que não tem a verdade, ela se dá o direito de dizer o que é o que não é verdade no pensamento dos outros, né? Então, é também um sintoma dessa esquizofrenia. Essa esquizofrenia filosófica, e me parece que tem lá quando o cartesianismo se estruturou como tal, e surpreendeu, né, pela ferramenta importante que ele era para decodificar os fenômenos. Num segundo momento, então, tinha uma reflexão, mas tá bom, nós temos uma puta ferramenta e nós vamos ensinar o que com ela? E nesse momento há uma acomodação do pensamento que leva mais ou menos na direção, não, os conteúdos, o cartesianismo será o próprio conteúdo, né? Ele será sua própria forma, conteúdo e sentido. E a partir daí a gente vem nesse ritmo que tem trazido grandes ganhos para a humanidade, mas que também não mais de 400 anos e já estava sendo questionado. E aí vem a teoria da relatividade, e aí vem o Freud dizendo que não tem esse negócio de comportamento normal e anormal, que cada um é um abismo para dentro de si mesmo, com seus fantasmas, seus valores, suas memórias e tal. Então, que tem que relativizar essa ideia manicomial que existia, né? Vem os físicos de partículas e vão entrando para dentro, para dentro, para dentro, e vão questionando. Aí vem lá o Fritjof Capra, que pega tudo isso que estava acontecendo e faz um raciocínio. Primeiro ele trabalha com as similaridades entre os conhecimentos da física quântica com a teoria taoísta, né? Depois ele dá mais um salto e já amplia isso para discutir vários ramos da ciência, e aí introduz essa ideia do ponto de mutação. E, na verdade, nós já nos tornamos todos ETs. A questão da quarta dimensão e da quinta já não está mais batendo na nossa porta, já entrou para dentro de casa, já faz parte de tudo, né? E aí vem a briga estratégica agora do planeta, que é pela tecnologia do 5G e tal, mas enfim, nós já somos tudo ET. A humanidade, nos últimos 300 anos, deu um grande salto de consciência, e na esteira da própria ciência, através da física quântica, ela encontrou o denominador comum de todas as coisas.
Então eu diria que, desse ponto de vista, quando a gente vai discutir as cidades, impõe a gente discutir que cidade é que a gente vai projetar para uma humanidade que é tudo de ET, que funciona tudo online. Né? Que tipo de cidade é essa? Baseada em quê? Né? O que ela tem que facilitar, o que ela tem que veicular, o que ela tem que oportunizar a expressão. E aí a gente vai encontrar, né, um alcance geográfico da cidade para baixo do chão, né, que é, por exemplo, o metrô, e agora estamos alcançando o alcance da cidade para cima, que é os drones, que vão ser transporte pessoal e tal, tudo facilitando o homem viver online. Então, eu diria que o primeiro desafio para olhar para frente é reconceituar a cidade como um todo. Essa cidade que a gente concebe com esse arcabouço tridimensional e tal, ela já não responde mais às necessidades do homem. Qual seria o tipo de cidade que vai discutir todas essas problemáticas, a da felicidade, a da harmonia com o meio ambiente, a dos valores do espaço e principalmente, né, desde o surgimento da sociedade industrial, que o movimento das coisas é para desmontar valor de uso e colocar valor de troca. A Comuna de Paris, ela veio assinalar, a partir de um dado momento, que o poder já não tinha domínio e trânsito nas periferias, né, e a coisa fugia do controle, grosso modo falando. E aí se organiza a Comuna de Paris e o poder vai e domina-se a senhora da história de novo e cria um outro conceito de cidade, onde já não é mais o valor de uso, onde a praça já não é mais o lugar de encontro, do lazer, das quermesses, né? A cidade é feita para o trânsito ser rápido e a praça ela é circular e só tem cimento, que é para a coisa fluir ali. E tudo vai ganhando valor de troca na esteira do capitalismo, que também vai se fortalecendo, e que hoje a expressão maior dele é o neoliberalismo, que ele agora sim, tudo tem valor de troca. E você só é reconhecido pelo poder de troca que você tiver. Então, aquele incapaz físico, incapaz mentalmente, o sistema não tem nenhum interesse nele, ele não tem nada para trocar. Né? E o fiel dessa balança é a capacidade de troca, é isso que o neoliberalismo respeita, é o lugar de troca. E na esteira disso também, né, veio essa frequência nessa nova forma de consciência, né, que os meios de comunicação estão dominando e manipulando, mas que não é muito diferente do neopentecostalismo. É neopentecostalismo que fala na prosperidade, teologia da prosperidade, essas coisas. Né? Pois é, que já é uma forma da própria religiosidade transitar nesse universo onde as coisas valem pelo valor de troca e tal. Então, eu não faço mais um banco como fazia 200 anos atrás, um banco de madeira de lei, que daqui 300 anos ele vai estar lá firme, possibilitando o uso. Eu faço um banco que ele vai durar 15 anos, 20 anos. Né? E foi assim que o capitalismo se firmou depois da crise de 30 nos Estados Unidos, quando Roosevelt, me parece, falou, não, a solução é dar emprego para todo mundo, que as corporações que eram a grande felicidade que vinha para o homem e tal, e aí deu tudo errado, né? Mas tinha que ter emprego para todo mundo, então a partir daí falou, não, vamos fazer produtos perecíveis, porque na medida que está acabando, está produzindo mais e a engrenagem funciona. Esse negócio todo resultou nessa forma de competição avalaçadora e que a gente está presenciando hoje
para nós explicitamente nesse conflito que se deu entre a ideologia de extrema-direita e a de centro-esquerda, que está dado aí. Pois é, então, as cidades. Primeiro, o desafio da humanidade do terceiro milênio são cidades quânticas, né? Cidades onde o virtual ele contenha o abrigo e seja uma arma de ferramenta capaz de servir a felicidade dos homens, né? A cidade que perdeu o seu valor de uso, né? Claro que a gente pode fazer projeções pensando que tudo vai ficar ainda mais negro, né? E tem um horizonte aí que as coisas vão ficar mais difíceis mesmo. Mas não é o papel da academia, eu acho, discutir o caos nesse ponto de vista, né? Discutir o lado obscuro do que o futuro promete. Aqui é o lugar de você projetar utopias. Então, essa coisa da cidade, que tende a buscar o seu valor de uso, né, para acolher de fato as utopias dos homens, e entramos na outra questão, que é a da cultura. Eu particularmente entendo assim, que não existe nenhuma discussão para o futuro da nossa sociedade, do Brasil especialmente, que não passe por se assentar na ancestralidade cultural. Não existe. A cultura é o lugar da resistência, a cultura é o lugar que ainda sobrou para as pessoas exercitarem o convívio, a felicidade do convívio, seu corpo, a produção de riqueza do outro, mas que conseguiu ainda, com o próprio corpo, né, criar a história que criou, criar uma história de resistência e, especialmente, renovando a cada momento, a cada dia, a capacidade de resistir, de buscar a felicidade. Então, eu vejo essa coisa da cultura desse lado assim. Deixa eu ver se vale a pena citar algum ponto mais para a gente poder falar de outras coisas. Acho que sim. Falar, já olhando desse ponto de vista mais quântico, o que é o fenômeno humano? O que é o espírito do Vitor estar aqui agora, transitando nesse mundo tridimensional e tal, tal? O que está acontecendo? O Vitor é uma máquina que o pai mais a mãe dele deu, que carrega consigo toda a evolução da humanidade, desde a primeira bactéria, e essa máquina é composta de cerca de 180 trilhões de células. Tem gente que fala de 60, 100 trilhões, mas chegou na casa do trilhões, tanto faz para nós. Então, 180 trilhões de células, todas têm o Vitor inteirinho lá dentro, com as pintas, as manchas, as cicatrizes, as lembranças, todas, 180 trilhões tem ele direitinho. Além disso, elas estão organizadas em inteligências que o desenvolvimento biológico humano preparou até a última geração, que são os órgãos. Lá estão as reais inteligências que sustentam a vida. Depois a gente pode falar disso se der tempo. Além disso, todas essas células estão dispostas a defender o Vitor até o limite. Porque cada uma delas é o Vitor lá dentro inteiro. E, por último, o que impulsiona esse fenômeno estar acontecendo é uma longa memória biológica que pressupõe prazer, porque a vida, se optasse pela dor, ela não existia mais, né? Desde quando a primeira bactéria descobriu que o meio alcalino ameaçava ela e o meio ácido protegia, e ela fez uma escolha, isso está na base do movimento da vida, prazer, plenitude, né? Quando um dado DNA tem um arranjo capaz de estabilizar e produzir alguma forma de consciência, né? Ele tende a ocupar aquele espaço todo e em seguida abrir mais possibilidade,
né, atingir a plenitude e a partir daí cair numa possibilidade maior, e continuidade, que todas as formas de vida que a gente conhece, elas fazem esse percurso e querem deixar o filhote, a semente, o filho, né, para que vá se atualizando. Então, nós estamos aqui presentes, nós estamos vivenciando isso, né, uma realidade dinâmica, e não é matéria, né? Tem que pensar nisso, porque está aqui matéria, não, isso é ilusão, né? Se a gente pegar o átomo mais simples da tabela periódica, que é o hidrogênio, 1 e 1, se a gente considerar que o núcleo dele tem o tamanho de uma bola de basquete, está aqui, o que passa mais perto passa a 100 quilômetros daqui, tem o tamanho de uma bola de ping-pong, passa 300 mil por segundo e a gente não sabe se é partícula, onda ou campo de força, né? E aí entra a confusão da física quântica. Se eu olho e eu quero ver partícula, é partícula, mas se eu quero ver campo de força, eu quero ver onda, é onda. Então relativizou tudo. Mas, então, matéria é uma ilusão. Na verdade, é tudo uma convulsão, um movimento a 300 mil por segundo e magnetizado, né? De maneira que esse núcleo aqui tem uma força magnética capaz de manter o primeiro átomo em alta circulação em volta dele, e isso ainda pode dar cadeia de 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, e todos magnetizados, e a cada um a 100 km de distância do outro nessa proporção. Então, na verdade, quando eu estou aqui vivo, quando o Vitor está aqui vivo, né, o que existe é uma potência transcendente, espiritual, que anima esse corpo orgânico, né, e dá a ele permanência no mundo tridimensional durante um certo tempo, 80, 82, 90 anos. Mas o fenômeno da vida aqui presente são 180 trilhões de células, cada uma com ele inteirinho lá dentro, organizadas em inteligências que a humanidade desenvolveu até nossos pais e deram para a gente, dispostas a defender ele até o limite, movidas por prazer, plenitude e continuidade. Então, esses espíritos que estão transitando no mundo a partir de agora, no terceiro milênio, que saíram da perspectiva tridimensional de passado, presente e futuro e pulsam quanticamente um eterno aqui e agora. E a cidade é o lugar geográfico onde esse eterno pulsar do aqui e agora, ele se realiza. Mas é isso que está dado. Então, deixa eu ver se dá para... Eu quero falar do homem, micro e macro. Estamos no planeta que faz um giro de 24 horas e que faz um percurso de um ano com as estações. Dentro desse planeta nós todos moramos e estamos circulando nele. De 3 às 5 da manhã entra o pulmão. Cada órgão vai prevalecer 2 horas e está rodando. E você está recebendo as vibrações das constelações principais que estão aí fora. Então, pulmão, intestino grosso, estômago, baço, coração, intestino delgado, bexiga, rim, afetividade, sexualidade, uma função que o Ocidente não conhece, o Oriente conhece, a magia também conhece, que chama triplo aquecedor, vesícula biliar e fígado. Então, com pulmão você é convidado para a vida entre 3 e 5 da manhã. Vem para a vida, tal qual foi a primeira respiração na hora que nasceu. Entrou na matéria, tem que entrar no planeta. No planeta entra pela troca. Então, entre 3 e 5 da manhã você é convocado. Vem para a vida, senão o predador te acha dormindo e você já era. E aí vai rodando, pulmão, intestino, tal, voltou para casa. Vesícula biliar corresponde ao lado esquerdo do cérebro,
faixa de onda 2 a 4 por segundo, lógica, racionalidade, põe a experiência do dia, organiza, deleta, arquiva, não esquece, tal, tal. Uma hora vai entrando o fígado, que comanda o lado direito do cérebro, faixa de onda cai para 0x a 2 por segundo, e nesse momento você, através da pineal, vibra para o eu superior, o espírito, a essência, cada um quer chamar o nome, os ganhos daquele dia. Então, isso acontece todo dia e acontece todo ano. Por sua vez, o Sol também está fazendo o percurso dele, né? E a gente assistiu há pouco tempo atrás uma coincidência inédita para a nossa civilização, um momento em que a mística e a ciência falavam a mesma coisa. A mística, que nós chamamos de mística, falava, pelo calendário maia, nós estamos cumprindo um grande ciclo e etc, de 26 mil anos, e papapá, e a gente começa outro ciclo na expansão do universo, e a nossa ciência falava, nós estamos passando no campo de Orion e estamos sofrendo uma chuva de fótons de Orion, e os fótons eles perpassam, eles são pré-energia, então eles perpassam tudo que existe, utilizando as vibrações. Então, 2012, nós tivemos acesso a um momento em que a mística e a ciência falavam a mesma coisa. Pois é, então, macro e micro. O que está em cima é como o que está embaixo, né? O buraco negro chupa a matéria toda, e depois que aquilo tiver muito condensado e a potência de contração, ele explode de novo e cria uma nova estrela. E o movimento da vida vai assim. Bom, cá embaixo estamos nós, né, num curso de arquitetura, né, discutindo para que o conhecimento serve à humanidade. Lembrando que o Dom Helder Câmara falava lá nos anos 60, a universidade não pode ser uma torre de marfim cercada de miséria por todos os lados, né? O que se faz na universidade é busca de alternativas de felicidade humana. E essa é a discussão que está dada no âmbito da universidade. No caso de vocês, então, né, num curso de arquitetura, e a arquitetura é um dos cursos mais privilegiados que tem, porque ele transita em tudo quanto é área, né? Eu diria, só lembrando assim, que lá atrás, no tempo da ditadura, a gente começou a falar de interdisciplinaridade. Me lembro que participei da primeira pesquisa acadêmica interdisciplinar, que era uma pesquisa feita em um lugar perto de Belo Horizonte, com plantadores de ar. Nessa época, se a polícia visse essa expressão no projeto, interdisciplinaridade, você já era suspeito. Era um trem diferente. Tinha os de burrice também, né? Que eles entraram na escola de medicina em Belo Horizonte, por exemplo, e os livros em espanhol, biologia general, psicologia general, tudo que tinha general eles levaram. Era suspeito, né? Mas acho que o que a gente pode criar é nisso aqui, porque ninguém é dono de verdade nenhuma mais. Ninguém. A física quântica acaba de descobrir que tem que baixar a cabeça. Existe mesmo um princípio que gerou tudo. Deus existe, mas não sei falar o que é Deus, nem como é que ele surgiu. Então vai dando tudo na mesma, né? E nós estamos vivendo. Isso é um negócio importante para nós todos, né? Nós já somos uma humanidade e tem um risco, né? A quarta dimensão, ela é uma dimensão de transição. Ela é a conjugação das duas primeiras, espaço e tempo, né? Então, ela não é uma dimensão em si, ela é uma transição. Mas, assim como na industrialização abriu um tanto de porta das várias ciências, né, essa passagem da quarta para a quinta também está abrindo um tanto de porta, né? Alinhamento energético, reiki, os próprios, essas coisas de autoajuda,
de teologia da prosperidade, tudo que é ensinando os indivíduos a usar esse negócio de vibração do pensamento para chegar onde você quer e tal, mas também abrir um tanto de janela, né? Porque as dimensões são bolha dentro de bolha, né? Por isso que está tudo aqui agora, o tempo todo, né? Tem gente que pensa em universos paralelos. Não, é bolha dentro de bolha, gestaltes, né? Que vão se abrindo. E se você compreende do ponto de vista geométrico que a esfera perfeita, a esfera é a geometria perfeita, e rapidamente falando, né, se o plano tem 360 raios, né, a esfera teria quantos raios? Infinitos. E ela é holográfica, a parte contém o todo de forma que em qualquer lugar que você estiver, em qualquer raio da esfera, você está no centro do universo. E aí estão abrindo muitas janelas para nós. E o nosso desafio é no abrir dessas janelas e essa nova raça que vem aí, que o virtual é mais real do que o real, e que é tudo online, é tudo aqui agora, e que eu posso mandar reiki para minha irmã lá em Brasília e curar a cabeça dela, né? Que eu posso pegar traumas que eu carrego hereditários desde 5.000 anos atrás e transmutar aquilo, porque onda é, né? Medo, coragem, medo, coragem, medo, coragem. Você que escolhe se você quer vibrar no medo ou se você quer vibrar na coragem. Do ponto de vista do universo, as duas vibrações são a mesma. E então dá para você entrar lá no inconsciente das pessoas, e não sei se alguém de vocês já participou de constelação familiar. É um negócio fantástico, acho que vale a pena falar. Já? Eu vou problematizar o Israel. Aí ele vai lá e pede aquele rapaz para ficar aqui no lugar da sala para ser ele. E aí ele tem um conflito com a mãe dele, aí ele pede a Márcia para ocupar um lugar que vai ser a mãe dele. E tem um conflito com o irmão, pai pede ele para ocupar. E abre o processo. E é magnético. Se eu não sei do que é, eu só estou representando aqueles personagens que são o universo dele. Mas se o Vitor aproxima de mim e no universo dele aquilo é conflitivo, tem algo que me empurra para longe, mesmo se eu tiver de costa. Desse ponto de vista é fantástico. Eu, em particular, tenho uma crítica, porque eu acho que no final está sendo apropriado de maneira cartesiana, maniqueísta, e aí eu acho que está todo mundo achando bom desse jeito, mas que o buraco é mais em cima um pouco. Mas que é fantástico, é. E eu assisti uma constelação uma vez, num curso de outras coisas, mas ofereceram como exemplo. Ninguém sabe, ele que vai ser analisado, constelado, ele conta para mim. E pode compor com 8, 10 personagens. E só eu e ele que sabemos. E abre o processo, e esses personagens brigam, e o pau quebra, e etc. E só no final que a gente vai saber o que é. Tá a história que ele veio problematizar, toda escrita ali. E ninguém sabia o que era. Só emprestou sua percepção quântica e canalizou em si os conflitos que ele, enquanto eu superior, autorizou que fosse trazido. Pois é, isso tudo é lá da quinta dimensão, a gente já está entrando lá, né? Já estamos partindo para todo mundo online. Qual que é a cidade que interessa a essa humanidade dos próximos 100 anos, 200 anos, 300? Lembrando que o ciclo cósmico é de 2000, né? Era de peixes, água, as últimas grandes descobertas foram a planetarização pelas grandes navegações. A partir daí começou a pintar as coisas do aquário, né, que é telégrafo, eletricidade, e as cidades crescendo para cima. Ou seja, se dessa passagem
do quadrante de peixes para o de aquário, os últimos 500 anos já estava sob influência de aquário, a gente pode pensar que os próximos 500 vai estar ainda sob influência de peixes. Então, o saber cartesiano, esses conflitos da historicidade humana, da adequação dos meios de produção à real facilitação da felicidade, do conhecimento dos homens, né? Então, tem um tempo, que é o tempo natural das coisas, mas o desafio que se coloca para nós desde já é isso: qual a cidade que nós vamos criar e qual a forma de apropriação dessa cidade nós podemos. Queria só lembrar que, para mim, o conceito que sintetiza esse negócio todo, das 180 trilhões com ele inteiro lá dentro, organizado e tal, defendendo ele, prazer, plenitude e continuidade, isso tem um nome para cada célula: alegria. Alegria. É o que acontece, por exemplo, na hora do orgasmo, que aquela onda te vibra e te carrega e todas as suas células sentem a vibração da alegria. Então, a gente está atrás da alegria. A humanidade está atrás da plena alegria, né? E construir cidades e espaços multi, etc. É para quê? Para os homens se encontrarem na alegria, se construírem na alegria. Somos todos um. Acho que agora eu encerrei. Alguém quiser fazer uma pergunta aí dentro dessa abertura aí de síntese, né, Reginaldo? Pegar esse universo aí tão aberto e pensar no macro e pensar no micro, né? Que é o desafio da ciência hoje. Qual que é a contradição que ainda não está resolvida no campo da ciência? O encontro da teoria da relatividade com a teoria da física de partículas subatômicas. Ainda é a nossa esquizofrenia prevalecendo, né? E a ciência é agarrada no lugar dela, ela não abre mão desse conceito de verdade e tal, mas ainda está no esquizofrênico. A hora que a gente perder essa arrogância e permitir essa síntese, a gente vai ver que as grandes escolas de conhecimento já falavam disso o tempo todo, que separatividade é uma paranoia nossa, que vamos ser tudo pulsar junto com o universo, no aqui e agora, e é isso. Mestre, uma pergunta. E as pessoas? E de como elas se ofertam para nos ajudar, então, em termos de cura, de alimentação, de nutrição. Queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso, sobre sua ótica de homeopata, de fitoterapeuta. Sim. Eu entendo que todas as espécies vivas são absolutamente inteligentes para o que se propuseram e nesse momento da existência delas, nesse aqui e agora. Engraçado que tem uma cachorrinha que ficou lá em casa e que pariu 6 cachorrinhos. E a gente estava num ritual de ayahuasca, virando noite, e de repente alguém vem lá de dentro e fala: a Rep pariu. Ela entrou para dentro do quarto, foi para cima da mala e pariu lá. Não, vai dar um trabalho fazer limpeza e tal. E estou tomando um tapa com o bicho. Uma mulher, para dar à luz, ela precisa de um acompanhamento de gestação, ela precisa de um obstetra, ela precisa de uma enfermeira, ela precisa de um anestesista, ela precisa de alguém para lavar as coisas dos meninos. O cachorro sabe tudo, ele é tudo. E você não vê uma sujeirinha. O xixi e o cocô dos primeiros tempos ele limpa na língua. E quando a gente vai intervir, ela só falta falar: não entra não, você só complica. E tinha 6 cachorrinhos, tinha um pequenininho, mais fraquinho. Quando foi lá para o 3º, 4º dia que tinha nascido, ela pegava ele para a perninha, levava para um canto e alimentava ele primeiro.
E dá uma patrulha em tudo, não passa nada despercebido. Oxa, é um bicho muito completo. Assim, a samambaia é completa, a alfavaca é completa para aquilo que se propuseram ser. Tem uma corrente de pensamento que diz que a gente tem o direito, o nosso logos, nosso princípio de luz, tem o direito de experimentar qualquer vida que ele quiser. Ser uma rocha, ser um mosquito, ser um elefante. A gente tem, enquanto isso que nós já somos, soberania para fazer essas escolhas. Mas então, nos florais tem uma coisa que você fala que é a assinatura da planta. Então você estuda uma planta e tem vários mecanismos para fazer isso. Tem gente que é pela intuição, tem gente que é pela canalização, tem gente que é várias pessoas usando aquela planta, sensitivos e sentindo em si as reações que aquela... Tem várias. Mas quando você domina isso, a gente fala, descobriu a assinatura da planta. A assinatura do bambu, a assinatura da melissa. O que é a assinatura? É esse lugar que você está falando, onde ela traz, no que ela se propõe, soluções para nós. Aí você encontrou a assinatura. Aí você pode começar a receitar aquele floral. Tem floral para fazer o alinhamento cósmico, porque como só existe o aqui e agora, quem faz esse alinhamento do aqui e agora para nós aqui é o coração. Então, ele fica igual o ponteiro do relógio, procurando um ponto ótimo no alinhamento. A hora que ele encontra o melhor ponto, ele pum, 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 pum. E essa cadência ele comunica para os outros órgãos. Então, fome, saciedade, sono e vigília, distribuição hormonal, períodos menstruais, todos eles vêm pelo fiel da balança do coração. É ele que dá esse tom. E uma vez que ele te põe no seu aqui e agora, as plantas já estão no seu aqui e agora. Você vê um girassol, qual que é o propósito do girassol? Admirar o sol. O sol abre, ele abre. O sol gira, ele gira. O sol acaba, ele faz assim, dorme, espera, e ele faz isso a eternidade inteira. E eu me arrisco a dizer que se a gente quiser entender o sistema solar, as manchas solares, as explosões solares, um dia a gente vai conseguir fazer isso estudando a singularidade do girassol. Porque é o que ele se propõe a fazer ao longo da eternidade, é o que ele faz muito bem feito. Então ele deve ter, tal qual nós temos o coração que pum, pum, lá faz expansão e contração, o que faz diástole e sístole. O girassol que se especializou nisso, ele carrega os segredos aí desse astro lá em cima e tal. Então eu entendo que as plantas estão aí por causa disso. Tem alguém que fala que o que você precisa está no quintal da sua casa, hoje não mais, porque já não tem quintais mais, Mas o que você precisa está no quintal da sua casa. E se você fizer uso de alimentos até 50 quilômetros do seu entorno, eles estão com a mesma vibração de ambiência que você também está. Mas é isso mesmo. E você pode, inclusive, criar uma planta conversando com ela todo dia, para ela ter aquela finalidade. Uma vez teve um índio lá em casa, um pajezão dos bons mesmo, e aí um índiozinho passou mal, acho que estranhou a alimentação nossa, ele passou mal, e aí ele precisava de uma planta, não lembro o que é que ele precisou lá em cima, aí ele me pediu licença para poder ir lá apanhar a planta, eu dei licença, eu subi com ele lá, ele parou na frente da planta, pediu licença à planta, em seguida ele colheu, e aí foi usar na criança lá. E a hora que ele estava saindo, ele ainda me falou assim, tem planta que você nem precisa da planta, você só precisa do cheiro dela. Se a pessoa cheirar, ela já está sob. Assim como tem a história do alecrim. Diz que alecrim, Jesus, Maria e José caminhando,
e Jesus passou mal e teve que parar, e era hora de lavar as roupas dele e tal, e aí lavou as roupinhas dele e botou em cima de uma planta, e essa planta era o alecrim. Foi aí que o alecrim ganhou as flores azuis. É lenda, mas vai olhar no campo da ciência o que o alecrim trata. A consciência folgada do limite, a não exigência, a questão das angústias, do aperto no peito, é por onde ele vai trabalhar. Como é a história que a gente conta, é muito relativo. Teve um velhinho que me ensinou a garimpar, e na coisa dele, a pedra vem do espaço e ela entra na terra e sai queimando o chão, e aí, se você for procurando, você vai achar a pedra lá dentro da terra. Empirismo puro. Não é vulcão, não é a pressão de toneladas em cima do carvão que faz o diamante. Não, ele não fala nada disso. Mas a gente saía para o meio do mato, para qualquer lugar, e desde as rochas grandes a 3, 5 quilômetros de distância, ele ia escolhendo até falar: é aqui que nós vamos furar. E aí você começava a furar, vinha o caulim, e aí você vai cortando o caulim, vem um negócio preto, é o pó de café. Aí o pó de café ele vai fazer assim dentro da rocha, e você vai seguindo ele. Tem um momento que tem o osso de cavalo, é uma rocha diferente, igual quando você tira a carne de um boi assim, fica só aquela porosidade. Aí você vai batendo a picareta, vai saindo aquilo, e você vai atrás do pó de café. Uma hora você bate a picareta e vai, tchof! Você chegou no caldeirão de pedra. Do jeito que ele conta, é tudo empírico. Agora vai lá que a esmeralda está lá. Então, que saber é esse nosso que inventou um tanto de critério, valor, verdade e tal, e no final o camarada falou: ó, a pedra desceu, entrou no chão queimando, foi deixando o pó de café, o carvão para trás. Se você for seguindo, você acha a pedra e acha. Então, voltando nas plantas, somos todos um. Na experiência da ayahuasca, tem vezes que a pessoa que bebe ayahuasca, ela se mistura com as plantas. Você é as plantas. Todas as suas células estão vibrando dentro do campo da planta. Assim como, uma hora você extasia com aquilo e fala assim para si mesmo: será que pode? Pronto, você já está aqui de novo. É lado esquerdo e lado direito do cérebro. O lado direito é um sistema aberto e o lado direito é um sistema fechado. E a gente sempre está querendo fazer o lado direito caber no lado esquerdo, e não cabe, não adianta. O mental é feito de 5 qualidades: o conhecimento, a capacidade de aprendizagem, a intuição, a lógica e a racionalidade. A nossa sociedade reduziu o mental à racionalidade, e a gente ficou esquizofrênico. Nós operamos com 1/5 de 1/7. E ficamos querendo achar a verdade para tudo. Não, vai ser meio difícil. Mas dá para você criar a planta, conversando com ela todo dia. A hora que você for apanhar ela, dá para você conversar com ela. Tem umas coisas danadas. Por exemplo, já que você puxou a cura, pegar água, mastigar mesmo a água, deixar ela sob a língua, descer ela passando no céu da boca e concentrar no que você quer. Magia quântica pura. Esse negócio de tal, força, tal, tela mental, projeto que você quer e tal. Mastiga a água. Mastigou, faz ela passar no céu da boca, que você une os 2 grandes meridianos, que é o que o yogi faz. Quando ele dobra a língua, encosta a parte de baixo no céu da boca, ele está fechando o circuito. Você faz isso, mastigou, passou no céu da boca, projetando aquilo que você quer. Está lá. Assim como, hoje, remédios quânticos. Estou explorando
Se eu estiver demorando e tiver mais pergunta, pode me cortar. Remédios quânticos hoje. Eu, de uns anos para cá, estou experimentando, porque eu duvido de tudo. Sou cartesiano que vocês não imaginam. Duvido, duvido e duvido. Agora, a hora que eu tiver calejado de duvidar, eu começo a dar valor. Então, estou experimentando num conjunto de pacientes que eu já conheço de muito tempo, a proposta dos remédios quânticos, até aqui está sendo muito bom. A base deles é aquela mesma história da molécula d'água fotografada, vocês devem conhecer. Pega a molécula d'água, põe uma palavra ruim, raiva, põe do lado, depois fotografa aquilo, tem um arranjo na molécula. Se você pega uma palavra bonita, põe do lado, a água. A água translúcida, transparente, como é que é? Inodoro, etc., formada por dois gases nobres, que tem gente que fala que a água é um espírito visível. Isso é a água. Um espírito visível. Se é o espírito que dá vida à matéria, é a água que dá vida à terra. Como é que você forma a água? Você pega 2 porções de hidrogênio e uma de oxigênio, mistura no mesmo tubo de ensaio, passa uma faísca elétrica no meio e virou água. Como é que você separa a água? Você pega 2 tubos, liga um fio da pilha num, outro fio na pilha no outro, põe lá dentro da água. Aqui vai dando 2 quantidades de ar, aqui vai dando uma só. Hidrogênio, oxigênio. Você decompôs. Se juntar no mesmo tubo e passar uma energia. Então, nós estamos mexendo com coisas fantásticas. A vida é magia pura. Qual que é a cidade que nós podemos projetar que dá vazão a essa magia da experiência humana? Esse é o nosso desafio. Depois, se não tiver sido bom, a gente explora isso mais. Mas deixa mais alguém. Aproveitar então, assim, pensar a água como espírito, né? Belo Horizonte não tem praia, não tem parque, não tem lugares onde as pessoas possam, a não ser clubes, né? Mas não é um lugar público onde as pessoas possam se molhar junto. E a praia da estação é um lugar onde as pessoas vão se molhar no meio do cimento. A gente pode ter uma conotação quântica aí, né? Nessa relação da cidade, da troca, de se encontrar no verão e se molhar. Certeza, e tocar. A água permeia tudo. Nós somos 30% de matéria orgânica e 70% de salmoura. É isso que nós somos. Né? Que o japonês fez lá fotografando? Quando ele punha uma música de Beethoven, uma molécula d'água era uma mandala perfeita. Se você coloca um discurso do Hitler, ela é toda torta, etc. E aí o que eles fazem? Cada órgão do nosso corpo trabalha numa dada vibração de hertz. Eles conseguiram um jeito de estabilizar na água aquela quantidade de hertz. Então, você está com dificuldade no pulmão, está com pneumonia, você passa na sua coxa, no seu braço, uma gotinha do gel com a água, com aquela vibração ideal de hertz do pulmão. Aquilo entra no seu corpo e é igual uma piscina que você joga uma pedra aqui, a onda vai, se você jogar lá, ela vem e tal. Medicina quântica. O que você perguntou? Da água que você observou. Estou disponível. Realmente eu não tenho a menor ideia se eu estou atendendo vocês. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se mais alguém tem. Vamos ver quem tem pergunta, para a gente dividir o tempo. Pois não é nem pergunta. Não, só para ver quantas pessoas têm, aí se a gente juntar 2 perguntas para... Então vamos, posso fazer, a gente faz as 2 e... Tá. Pode ser? Porque às 7, a princípio a gente tem que sair, acho que tem tempo, né? A pergunta que eu queria fazer é nessa dificuldade que a gente tem de não ser tão racional, né? Tão lógico, né? A gente é formado
Eu fui formada pela USP, então é aquela coisa mais tradicional, né? Em arquitetura, né? No movimento moderno, né? Então, na minha universidade era difícil quebrar o modernismo, né? Do Niemeyer, né? O concreto, isso já era difícil quando eu me formei, né? E aí, ao longo do tempo, a gente vai quebrando, né, esse paradigma. Então, vamos tentar pensar um pouco na maneira como você está trazendo, né, Reginaldo? Aí, para pensar a cidade, né, dentro do que você colocou, tem um desafio que a gente pensa a cidade com a natureza, né? A gente, antes do modernismo, né, antes da Idade Moderna, a gente estava muito sujeito à natureza. Predominantemente a gente não vivia em cidades, né? E aí com a Idade Moderna, com a ciência mais racional, né? E aí o capitalismo, né? As cidades ganharam relevância, né? E a gente foi se afastando da natureza, a gente foi construindo a própria natureza. Então, acho que tem uma interpretação nesse sentido, né, na nossa área. Então, eu queria que você falasse um pouco nessa relação, né, entre esse possível futuro, né, de outras dimensões, né, de um outro momento, né, nessa mudança, né, de períodos. O que aconteceria, que tem... como que se dá essa relação da gente como ser humano que produz a nossa própria natureza pelas cidades, né, e com a natureza, né, que é de onde a gente veio, né, e onde a gente sobrevive de alguma maneira, né, mas ao mesmo tempo a cidade acaba negando ela ao ponto de destruí-la, né, e aí destruindo também o ser humano, né? Então eu queria pensar para frente, né, como a gente poderia pensar essa relação entre o ser humano que constrói, né, o seu espaço, constrói a sua própria natureza junto com a natureza natural, digamos, né? É mesmo o de superar, mantendo a nossa soberania, o nosso logos capaz de produzir soluções novas, né? Diferentes daquela que a natureza vem produzindo. E o nosso desafio é dar sequência a isso, que é o caminho civilizatório que a gente tem pela frente, a menos que tenha uma grande ruptura, né? E conseguir fazer isso sem atingir o ponto de ruptura que nós estamos muito próximos, né? Tem gente que fala que é mais 30 anos desse jeito e a Amazônia passa do ponto onde ela é capaz de se auto-recuperar, né? Então, talvez a ecologia seja a última barreira nos desafiando a abrir mão dessa ideia de separatividade. É diferente, por exemplo, para os índios. Os índios, eles são parte daquilo. Quando é o tempo de chuva, é de chuva. Quando é o tempo da caça, quando é o tempo da colheita. E ele procura botar alegria e fazer festa em tudo. Então, ele é regido pela lua, ele é parte da coisa, né? Nós não, nós criamos nossa luz elétrica, nós criamos nosso banho quente e tal, e fomos ficando arrogantes. Depois do cavalo vapor, nós conseguimos multiplicar a nossa força, e você dá conta de tirar uma montanha dali e levar para lá, né? E estamos ainda admirados de nós mesmos, com a nossa capacidade, estamos levando as montanhas de Tabira tudo lá para a Ásia e tal, e isso tem um ponto de ruptura, tal qual o surgimento do mundo se dá no ponto de ruptura de partícula e onda. E nesse ponto de ruptura, lá na ciência, surge o espaço calabidial, que aí tem as o espaço de tetraedro, e aí vem um tanto de coisa. Pois é, mas a gente está também beirando de maneira próxima o ponto de ruptura, né?
faz parte da nossa... Eu entendo que esse negócio de comer uma maçã e foi expulso do paraíso pode ser bem ser interpretado como a maçã foi a centelha da consciência. Bom, agora você já sabe como é que é, agora você é responsável por si mesmo. Vai viver lá, vai plantar, vai dominar as técnicas de agricultura e etc. E a gente começou a fazer isso, manifestou essa primeira consciência na bactéria, aí eu coloco uma ordem que é a consciência em si, a consciência de si, a consciência para si, a consciência dialética, a consciência cósmica. Eu entendo essa caminhada do soerguimento da consciência humana passando por esses caminhos aí. E... Sim, o ponto de ruptura. Entendo que nós somos absolutamente soberanos e essa função da soberania, ela vai determinar o que vem pelas próximas dimensões. Essa soberania, ela ainda é vítima dos conflitos do dia a dia, da historicidade, das formas de produção e apropriação e exploração do trabalho, essas coisas todas, mas o destino do homem é a soberania, e ao passar para a quinta dimensão, de alguma maneira nós vamos acessar esse lugar que somos todos um, e esse lugar é o lugar também de vencer a ideia da separatividade. Essa transição daqui até lá é o desafio das nossas gerações. 30 anos. Hein? 30 anos. A gente tem que resolver em 30 anos. Se não resolver, vai ser muito pior. Né? Não é que vai acabar tudo, mas vai ser muito pior. Nossos netos vão brigar pela água, vão viver de doença, de poluição, que tem 2.000 garimpos ilegal jogando mercúrio nos rios da Amazonas. Nós temos aqui em Caldas, o rejeito do que foi a pesquisa de urânio, que está lá tal qual aqui em Brumadinho, só que está lá um poção de matéria radioativa. Claro que isso está descendo para o nosso lençol aquático, como é que chama? Freático, como é que chama o nosso Guarani? Guarani. Aquífero. Claro que isso está descendo para lá. Claro que isso é 1000 anos para poder limpar. Os plásticos que estão lá no rio. Então, o momento é difícil mesmo. Mas é esse momento que nós temos que dar a resposta. Nós estamos atualizando a humanidade que veio antes de nós. E nossos filhos vão atualizar a humanidade que nós somos. O nosso arbítrio permite o que nessa história? Se perder o ponto de equilíbrio e cair no ponto de ruptura, vai ser desastroso, dolorido, sofrido. O que a gente pode fazer? E isso passa tanto pela discussão macro e tal, como vai descendo para o nosso micro-universo e passa lá nas questões políticas, ideológicas que a humanidade passa hoje, como desce lá para a micropolítica lá do francês lá, como é que ele chama? Lefebvre? Hã? Lefebvre? Não, do micropolítica lá, da loucura, como é que é? Foucault, Michel Foucault, e tem um tanto de gente achando que a saída é resistir na micropolítica, e tem gente achando que é na macro, é explodir bomba, e ainda é a esquizofrenia. A hora que juntar a física quântica com a física da relatividade com a de partícula, nós achamos um ponto de equilíbrio. E assim com todas as coisas. Mas é o desafio que nós temos mesmo, Márcia. Nós fomos erguendo as nossas formas de consciência, fomos ficando arrogantes, fomos descobrindo que a gente tinha força para fazer muita coisa e fomos sendo irresponsáveis e estamos perto do ponto de ruptura. O que nós podemos fazer para isso? Uma vez discutindo com um índio do Acre, mais hoje eu estou esquecendo o nome de tudo, esse aqui de Minas, muito conhecido, o Ailton Krenak. E foi depois de uma sessão de ayahuasca, num sítio do Ailton, lá perto de Belo Horizonte, ele nem participou, chegou lá depois. Mas eles riam,
porque eles falavam assim, do jeito que está indo vai dar uma ruptura. O dia que a internet parar de funcionar, vocês estão fodidos. Só vai viver quem sabe fazer fogo nos pauzinhos. E aí é eles de novo. Vai ser eles de novo. Mas a gente tem que evitar isso. Tem que evitar. É o nosso papel. Tem uma região no Atlântico, no Pacífico, maior do que o território dos Estados Unidos. É um remanso que é puro plástico. Maior do que o território dos Estados Unidos. Vai sendo acumulado ali. É puro plástico. E diz que a quantidade que está para baixo da água é que é a maior ainda. Então, nós estamos muito no limite das coisas. Há os agrotóxicos, o estrago que está sendo feito. Tanto de agrotóxico foi autorizado no Brasil, que lá fora eles não querem nem comprar os alimentos nossos mais. Há os antibióticos, tudo da arrogância nossa. Porque tudo que é anti, é anti. Né? Nós não chegamos a falar dessa economia humana que produz saúde ou doença, mas antibiótico, antidistônico, antidepressivo, analgésico, tudo é anti. É como se você estivesse diante de um painel controlando tudo que acontece na usina lá longe, e aí uma luz vermelha começa a piscar ali, ao invés de você ir naquela área lá ver o que está acontecendo, você tira a lâmpada e põe em cima da mesa. Né? Você deu um anti para aquela realidade. Né? Então é muita coisa que nós estamos no limite mesmo, muita coisa. Queria que você relacionasse um pouco sobre a questão da ancestralidade, porque é realmente tradição, porque a gente vive num mundo muito eurocêntrico e muito, enfim, e acaba que a gente não dá a real importância, porque realmente para outras tradições que a gente vive, que realmente faz sentido para a gente do que eles. E como que essa questão da ancestralidade, da cultura, de acordo assim, com as suas experiências na Afoxé, em BH e tudo mais, também com a capoeira, Angola, como isso pode ajudar a gente a se encontrar nessa sociedade moderna? A capoeira Angola é a maior escola de conhecimento que eu pude conhecer. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Tem um conjunto instrumental que cria mantras sonóricos. O atabaque dá um tempo e mexe com esse centro. As tradições africanas são todas soltas aqui, é na identidade própria. O pandeiro sobe essa vibração, o birimbau traz para o nível da corda, essa mesma realidade que é o órgão triplo aquecedor que o Ocidente não conhece e que são os 3 fornos que a magia fala e também... E da mesma maneira como a magia fala que holograficamente os 3 fornos ficam aqui, aqui e aqui, você tem também os 3 birimbaus que fazem isso subir. Você tem o agogô, que é o som metálico, que tal qual no afoxé é responsável por dar alegria, o tom vibracional da coisa. Né? Você tem o canto, que além de tudo está passando conhecimento. E quando essa orquestra toda se encaixa, você caiu na pulsação frequencial do aqui e agora. Então, além do que, dentro da capoeira, você resgata toda a trajetória humana. Desde o tempo que o bebê estava aprendendo que a mãozinha dele ia, aprender a virar na cama, aprender a engatinhar. E muitos de nós, essas fases foram suprimidas. Existem metodologias terapêuticas que de repente chega num dado ponto do tratamento dele e fala, joga uma bola grande no chão e vai brincar com essa bola, bater nela para lá, vai lá e bate nela. Vai resgatar instâncias de autoexperiência que você não teve. A capoeira permite isso tudo.